Voltando, os meninos tiveram problema de conexão, mas a gente vai voltar. Chamo ele, Natan. Vou chamar o Pedro agora. E vamos lá, gente. Acontece ao vivo. Essas coisas acontecem. Opa, Pedro, Leão. Voltei. E aí? Bora, melhorou. Menos travado. Ó, até minha câmera melhorou. É A verdade. culpa era do Pedro. A culpa era do Pedro. Vamos lá. Partiu. Vamos Pedro, lá, então. Se você puder fazer a introdução de novo, Pedro. É verdade. Isso, agora sim. Daí a gente salva essa. Então, a igreja de Filipos, ela foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo, né? E aí a gente vê em Atos 16 aquela famosa passagem que Paulo tem uma visão. Primeiro, o Espírito de Deus impede ele de ir para uma localização, né? E depois ele tem uma visão, um sonho de um homem macedônio pedindo: passa a Macedônia e ajuda-nos, né? E Filipos era uma das capitais da Macedônia. Foi fundada por Filipe, que é o pai de Alexandre o Grande, que era o imperador da Macedônia. E provavelmente ela foi escrita dentro da prisão de Roma, porque a gente tem alguns indícios no texto. Acho que era isso. Muito bom. Muito bom. É interessante que quando a gente olha logo no primeiro versículo, né? Paulo, ele vai se referir ao texto que ele está com Timóteo, né? Então, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Os bispos a gente pode trazer aqui os presbíteros que estavam lá, né? Se a gente for ver aqui a função do bispo, a função episcopal, e os diáconos. Então, nós podemos ter essa noção de que Paulo estava acompanhado de Timóteo ao se dirigir à igreja de Filipe, né? Ou talvez só fazendo referencial dessa amizade com Timóteo, não dá para ter essa certeza. Né? Show. Legal? Vamos fazer a leitura junto? Quem pode Vamos lá. começar a ler? Cada um lê um versículo aí? Mas as versões vão estar diferentes. Então É bom lê até o... Alguém. Não, lê junto que eu digo, alguém lê até um ponto, depois o outro continua. Fechou, vamos até ele dá a divisão até o verso 11, vamos lá então. Ou fica longe, Pode ler, Gabriel, porque tu começou. Pode ser? Fechou, vamos lá então. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que eu tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo a confirmação do Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Vamos lá. Legal. Muito bom. Eu percebo aqui logo no início que Paulo está se dirigindo a Filipos, a igreja de Filipos, né? Aos santos em Filipos. E nós podemos perceber que o apóstolo Paulo era um cara de oração, né? Ele sempre intercedia pelas igrejas e logo, tipo assim, nas outras cartas também, Paulo ele vai sempre trazer essa ação de graças no início, né? Sempre lembrando a eles que ele estava orando, a eles que ele estava em oração por eles, trazendo essa lembrança, assim, para trazer esse fortalecimento, né? Será certo uma manutenção, né? Para fazer a lembrança e, tipo, mostrar o amor dele para as pessoas, né? No modo pastoral, né? Sim. E até nessa em específico, né, ele fala que orava com alegria, né? Porque tem umas que ele fala que ele está preocupado, né? Essa ele ora com alegria porque foi uma das igrejas que mais ajudou ele, até em questão de ofertas, né?
Depois, quando a gente for ver os outros capítulos, vai ver que eles enviaram, acho que 3 vezes oferta para ele. E nessa carta eles enviaram a quarta, que aí quem levou foi o Epafrodito. Mas, tipo, então era uma igreja que ajudava e ele tinha como realmente amiga, né? Assim, uma igreja que ele se alegrava nela. Tinha orgulho dessa igreja. É, eu anotei três coisas aqui, daí se vocês quiserem comentar também seria legal. Acho que o versículo 3 ele agradece a Deus toda vez que me lembro de vocês. É um pastor que agradece por ter as ovelhas, por ter esse pastoreio, né? Então ele, em todas as minhas orações, é uma constância, né? E daí veio a própria resposta do povo ali no versículo 5, né? Por causa da cooperação que vocês têm dado ao evangelho, desde o primeiro dia até agora. Daí eu até escrevi do lado, né? Continuidade e constância. É bom que as pessoas sejam constantes em servir o evangelho e estar no reino ativos, né? Até aí, daí depois eu comento outro, daí, se vocês Eu ia quiserem comentar comentar. esse versículo, que é o versículo 5, porque a gente vê que os santos de Filipos, a igreja de Filipos, eles foram uma igreja que cooperou desde o primeiro dia. Eu acho legal que ele vai enfatizar isso, né? Porque às vezes a obra, o reino, a igreja no geral, ela sempre começa a se adaptar, tá conhecendo e tal. E Paulo ele vai trazer essa característica da igreja de Filipos, que desde o primeiro dia, tipo, eles estiveram junto com Paulo, eles apoiaram, eles tiveram esse entendimento. E daí o que Paulo chega nessa conclusão? Na conclusão de que essa igreja ela é atuante na obra, atuante no ministério, né? Ele chega na conclusão no versículo 6: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, ele vai completar, né? Então Jesus ele começa essa boa obra. E ele não é um homem para que minta, mas ele vai completar. E ele traz essa certeza. Então, além de ele agradecer pelo empenho deles no evangelho, de cooperar junto com o Paulo, porque o pastor ele não atua sozinho, né? Exato. A E ali igreja está nessa junto. parte da cooperação ali, né? Eu tava lendo minha Bíblia de estudo e até tava falando. Aí depois fui pesquisar, né? Mas. E ali naquela palavra cooperação é koinonia, né? Tipo, comunhão. Só que naquele Comunhão. sentido ali, ele está falando sobre uma cooperação generosa, no caso, dando a entender que eles, por ajudar ele desde o início, eles têm Uhum. participação nos frutos, Legal. tipo, nas almas que ele ganhou e Exato. também nos sofrimentos. Então, ainda que eles não tivessem sendo Caraca. perseguidos, eles estão sendo perseguidos porque eles ajudam alguém que é perseguido. Uhum. Isso até Nossa, pode isso dá falar pra gente um. sobre nossa ajuda aos missionários, né? Às vezes a gente Uhum. ajuda o missionário. Vou ia falar agora. Esse sentido da cooperação ali do original também vai fazer o referencial daquilo que tu começou no início, falando das ofertas, né? Era uma Essa igreja cooperação no contribuindo. ministério. A questão de oferta ali também, a questão de dar alusão a essa questão de dinheiro realmente, e também a questão de um corpo só, né? Eles terem a noção de um corpo completo em Deus, né? O corpo da igreja, para que auxilie alguém que está externo para alcançar mais pessoas. Legal. Daí, ali na frente, gente, eu anotei no versículo 8, se vocês quiserem ali para frente. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com profunda afeição de Cristo Jesus. Daí eu coloquei como é precioso ter esse amor de pastor pelas ovelhas, né? Daí a gente pode até dar a menção de Jesus, né? Imagina o quão grande é o amor dele por morrer por nós, né? E assim vai. E ele não era. Aí mostra que ele não era interesseiro, né? Ele não estava só falando ali Exato. porque ele estava recebendo a oferta, né? Tipo, ele Aham. tem saudade deles, não é? Tipo, sabe que vocês me ajudam, eu vou dizer que eu me alegro com vocês. Né? Tipo, tem Uma saudade. profunda afeição, né? Legal. Caraca, o cara falar isso aí, o cara tem que ter saudade mesmo. Até um negócio que o Leon falou do versículo 6, que eu acho que é um dos versículos mais bonitos que tem na Bíblia, né? Assim, creio que aquele começou a boa obra em vós há de concluir. Tipo, Pode concluir. Muito então, bom. A fé aí inabalável. mostra um pouco do olhar escatológico de Paulo, né? Hum, Ele sempre, Exato. depois a gente leu lá no 10, ele também fala o dia de Cristo. Então ele sempre aponta para uma esperança futura, assim. Tipo, não verdade. é só naquele momento, não é só aquela oferta, não é só aquela perseguição, a prisão. Ele está sempre falando, tipo, vai concluir no dia de Jesus, né? No dia que Jesus voltar. Né? Então, Porque essa é a esperança da igreja, essa é a esperança dos santos, né? Tipo assim, uhum. Paulo ele não coloca a esperança na cooperação, ou a esperança na boa obra. Não, ele coloca a esperança quando Cristo vai completar
Daí vai fazer aquele referencial de Efésios, né? Que vai falar a estatura do varão perfeito. Aquilo que a gente espera, que é o retorno de Jesus. Legal. Algo que eu acho interessante é o versículo 7, né? Que ele vai fazer a referência total ao sofrimento de que ele passava, né? As prisões, as perseguições, e não só ele, mas toda a igreja da época. E ele vai falar que é justo que eu me sinta assim a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração. Pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o evangelho. Todos vocês participam comigo da graça de Deus. Então a cooperação era em todos os sentidos, né? Tanto na graça quanto na perseguição. Sim, é como casamento, né? Na alegria e na doença. Na saúde. Então, A igreja Ó, tava... o Pedro tá decorando, tá chegando. Continua, Leon. Não, que é como casamento, né? Essa aliança, né? A igreja pega junto. A gente tá contigo na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Saúde na doença. Então, ali, Isso que é chamada de carta do amor, né? Eles falam carta. Que Paulo até que a glorificação chegue. Assim, parece, né? É isso aí. O pessoal que tá chegando aí agora, a gente tá em Filipenses capítulo 1, versículo 8. Agora a gente vai um pouco ali mais abaixo, ali, o versículo 9. Não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa. Por mim tá de boa até agora. O Gabriel falou do 8, que é a saudade, né? A gente falou da saudade, então já. Exato. Saudade e amor de pastor, né? Das ovelhas. Cara, eu queria comentar algo sobre o versículo 9 ali, o versículo 10. O versículo 9 e 10. Paulo fala assim, a oração de Paulo é que o amor deles aumentasse, né? Cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. E esse amor que aumenta para o conhecimento, para toda percepção, é para discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Então, Paulo volta para o olhar escatológico, né? Mas é legal porque ele sempre tem um início ali, ó. O sentimento de Paulo era que os santos de Filipos aumentasse o amor. Esse amor aumentado era em conhecimento e toda percepção, para discernir o que é melhor para serem puros e irrepreensíveis. Isso aqui eu acho fantástico, porque o irrepreensível é algo que ele caracteriza bastante nas cartas para Timóteo, para Tito, que é para o ministério, né? E Paulo, ele sempre faz essa mesma alusão que para o ministério e para a igreja é as mesmas características. Então, tem um videozinho que eu comento lá, o último vídeo, da amabilidade. Ele vai falar para Timóteo ser amabilidoso, mas em Gálatas ele também vai falar para a igreja ser amabilidosa. E aqui da mesma forma, para a igreja ser irrepreensível e os presbíteros serem irrepreensíveis. É algo que nós precisamos buscar, né? Que esse amor aumente para discernirmos o que é melhor a fim de sermos puros e irrepreensíveis. Eu vejo muito aqui um eco de João 15, né? Legal. Jesus fala, eu sou a videira, vocês são os ramos, né? Todo aquele que estiver em mim. E se tu ler a passagem inteira, o fruto ali é o amor, né? Ele fala que não há amor maior que aquele que dá vida pelos seus amigos. E ele fala, quero que vocês tenham uma plena alegria, né? Um amor pleno. Tem algumas bíblias que falam que transborde, né? E ali ele fala de transbordar, né? Também do amor fraternal, né? Tipo, um amor pleno. Então, tem muito do ensinamento de Jesus também, né? Legal. De amei uns aos outros. E ele vai caracterizar no 11 que esse fruto ele vem por meio de Jesus, né? Logo trazendo a paralela a Efésios 2, de que as obras não são para que a gente se glorie, né? Mas é dado por Deus de antemão, né? As obras de antemão já dado por Deus para nós. Muito Eu até legal. anotei que... Cadê o versículo 10? Que tem um versículo de Tiago que fala sobre isso. Cadê o... Tiago 1:17. Toda boa dádiva e todo bom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, e quem não há mudança nem sombra de variação. Legal. Todo amor, toda boa obra vem de Deus. Cara, e é legal isso porque toda boa obra vem de Deus para nós, e daí ele finaliza o 11, para a glória e louvor de Deus. Vem dele para ele. Vem dele para ele, cara. Vem de ênfase. Aquele negócio
das coroas, né? Vamos receber as coroas, vamos receber o galardão para quê? Para nós? Não, para ele. Vamos jogar as nossas coroas aos pés. É tudo para Não. ele. Legal. Acaba tendo um cheirinho de escatologia. Um pouquinho. Não tem como ler a Gostinho. Bíblia assim. Sei. Mas agora entra um Que outro eu- trecho, né? O versículo 12 até o 18, né? Quer continuar, Pedro? Ou o Linho? Posso continuar? Pode ler. Pode ir. Até qual que tu quer que eu leia? Pode 12 a ser 18. na da Bíblia, né? Que tem aqueles. O meu, ele vai Pra até o mim, fim. nessa aqui. O meu vai até o fim também. Mas eu vou até o Até o 18, fim? então. Vai? Eu vou até o Tá, 18. Fechou? Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu... Vou de novo. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Os sofrimentos para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor e na minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, Show. continuarei a alegrar. Muito bom. Ô, Bíblia, sensacional, Jesus amado. Vocês querem Coisa comentar? muito boa da Bíblia, mano. Paulo é fera, né? É muito fera, mano. É uma Cara, maturidade que é. Sim, o versículo 12 ele já está voltando, fazendo a referência aos sofrimentos, como ele fez no versículo 7, né? Exato. Então, ele está claramente mostrando que na prisão, por mais que ele estivesse preso, em prisões, o que importava era a pregação do evangelho exposta, né? E ele vai falar no versículo 14 algo muito legal, porque a gente percebe logo no início que os irmãos de Filipos eram ativos na obra, né? Estavam pegando junto com Paulo. E ele vai falar, e os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e testemunho. E é aqui que a gente vê que, tipo, às vezes a gente acha que o sofrimento e a perseguição, ela vai causar vai abaixar a poeira, né? Tipo assim, vai abaixar a pregação, vai abaixar o avivamento, vai abaixar sinais, etc. Mas a gente vê que a igreja cresce, vai pra frente. Ao inverso, né? Eu acho louco, mano. Prisão, Todas as expansões sempre foram com perseguição. nos avivamentos. Exatamente. O avivamento acontece geralmente depois da perseguição cabulosa. E legal Durante também. a mentalidade dele de que ele tá preso ali, sendo julgado, os caras interrogando ele, os soldados às vezes ali, tipo, vendo, ele falava que era uma oportunidade da guarda do palácio e os demais, né, tipo, o pessoal ali, os figurões de Roma, se a gente pensar como Roma, né, o cara via isso como, tipo, uma pregação. Ele tá ali fazendo essa apologia, defesa da fé ali, era a oportunidade dos guardas se converterem. Então ele não tá olhando, tipo, pra ele preso. Ele tá olhando pra, nossa, cara, eu tô conseguindo. E outra coisa, né, mano? Agora, imagina isso no dia de hoje, né? Tipo, a gente lendo, como estamos lendo, cara, isso é basicamente um sacode para alguns que têm vergonha ou têm desculpas para poder evangelizar. Até escrevi aqui, ó. Não dê desculpas para evangelizar. Todo tempo é hora de falar de Jesus. Entendeu? Imagina, o cara tava preso, que era tipo o líder deles, e o que eles fizeram? Em vez de ficar reclamando, em vez de ficar discutindo sobre aquilo ali, eles foram evangelizar. Foi mais um impulso do que uma trava para eles. Né? Isso é louco, porque ele vai falar que motivados no Senhor pela minha prisão. A prisão vira motivação, um impulso, né? Cara, isso é muito confrontante. Se o nosso pastor hoje for preso, cara. Se o nosso líder for preso, nossa, o que a gente vai fazer? A maioria das pessoas faria um protesto na frente da delegacia até o pastor ser solto, em vez de sair para evangelizar.
Eu ia até tocar Em nesse vez de ponto da continuar. relação do cristão com a esfera pública, né? Normalmente a gente pensa que a gente precisa estar sempre protestando e, tipo, não botar um monte de político crente lá para eles barrar os projetos. Tá, isso é Aham. ótimo, mas, tipo, a gente não vai conseguir fazer o mundo virar cristão igual era no catolicismo, né? O Aqui não é mundo já era, pós-milenismo. o mundo já é no maligno, a gente vai ser diferente, a gente precisa estar sendo perseguido, a gente precisa. Essas coisas tipo de desenho gay na TV é o que vai abundar e a gente não tem como frear isso. Porque a Cara, gente vai ser minoria e a gente vai ser perseguido, mano, entendeu? O jogo pensa, vai virar. sim, pensa só, cara. Hoje, como que tá essa questão, né? Tipo assim, você faz um post e já é linchado. Cara, daqui uns 10 anos, uma pregação expositiva a respeito do pecado, cara. Sim. Capaz de ser preso ainda por causa disso. É isso, só vai aumentar, meu amigo. Só vai É aumentar. uma coisa que a gente tem que pensar, tipo, cara, a gente não vai conseguir mudar a gente vai conseguir evangelizar, pregar preso ou solto, sabe? Sendo Exato. cancelado ou não, o que importa é que Cristo seja anunciado, né? Tipo o que Paulo falou. Exatamente. Muito bom. A gente não precisa buscar construir um reino cristão na Terra, porque a Eu, nossa eu missão acho está no que futuro, no reino de Jesus no futuro. Então, essa não nossa adianta esse geração aí. triunfalismo, né? Paulo não era triunfalista. Então, eu acho muito bonita a Ó, atitude deles. ó, esse deveria ser um dos maiores conselhos para nossa geração, né? Queria parar de preguiça, criar vergonha na cara e começar a evangelizar mais, cara. Porque a gente é facinho a gente conseguir criar desculpa. Mas é difícil a gente pegar uma mão no arado e começar realmente a trabalhar para o desenvolvimento do reino de Deus, né? É. Esse que é o bom. Tipo Pra assim, frente. eu acho interessante tipo, o que o Pedro citou também, o do Gabriel também, mas a gente tem, quando a gente fala esse discurso, a gente não está querendo dizer que não é para a gente pregar o evangelho e que a gente não tem esperança no mundo novo, né? Claro. No novo céu, nova terra, Jamais. Cristo vindo e restaurando todas as coisas. Não, mas é que a gente, olhando para a perspectiva bíblica, a gente vê sofrimento por servirmos a Jesus. E o quanto nós temos sofrido pela causa do evangelho, o quanto nós temos incomodado o mundo, né? A mensagem dos Exato. caras era a mesma mensagem, cara. João Batista Uhum. tinha uma mensagem, e a mensagem era arrependa-se, pois o reino está próximo. Arrependa-se dos seus pecados. E Pedro vai pregar o que em Atos? Ele vai lá e fala, não, vocês mataram Cristo, cara. Arrependam-se dos pecados, sejam batizados. Entendeu? E daí a gente começa a querer trazer uma mensagem mais, tipo assim, a gente precisa ser aceito e tal. E muita Eu pessoa não fecha. lembrei até de um, não sei a referência exata agora, mas da situação em si, quando os discípulos, eu acho que eles foram pregar e foram presos, eles foram chicoteados, e eles saíram e ficaram felizes por sofrer por Cristo Jesus. Vocês lembram dessa passagem? É muito louco. Hoje em dia a gente apanha por falar de Jesus e vai reclamar. É muito, Quer muito louco, processar a maluco isso. pessoa, quer, Vai né? processar. Meu É, Deus, mano. Vai orar. Vai orar e evangelizar mais. Então, legal. tem uma cuidado com esse. São os dois extremos, né? Um extremo é É. ceder tudo, tipo, ficar indiferente. É. E o outro extremo é ser um ativista, tipo, Aham. Meu, que só foca aqui nesse tempo, nessa terra, né? Não tem uma visão para além, né, disso. É. Então a gente tem que estar no exatamente. equilíbrio. E Paulo tinha esse equilíbrio, né? A gente vai Legal. ver depois ali ele falando sobre. Muito bom. Mas acho que nós podíamos pegar um pouco ali do versículo 15 ao 18 também, que eu achei algumas coisas interessantes aqui, porque ele vai É falar legal. que havia alguns cristãos, né, alguns que estavam pregando por inveja e rivalidade. Primeiro ele traz o elogio, né? Não, tem um pessoal aí que está motivado com a minha prisão e pregando o evangelho. A minha prisão virou um motivo de expansão do reino. Mas daí ele vai trazer também os falsos. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar. O importante é Jesus estar sendo pregado em qualquer tempo, né? A gente precisa carregar isso, pregar Jesus em qualquer tempo. Agora,
a gente não pode também levar para o extremo de sermos más testemunhas do Evangelho, né? Paulo ele vai falar aqui que há esses que são maus, né? Sim. E Por ali até ambição, por no. egoísmo, sem sinceridade. Com o objetivo de causar sofrimento enquanto Paulo está preso. Mas, na verdade, eles estavam fazendo o reino expandir, né? Só Sim. fazendo o nome de Cristo conhecido. E ali ele estava falando para os caras que pregavam, eles não é que a mensagem deles era um falso mestre, né? É porque eles pregavam com a intenção de se sobressair a Paulo, tipo, falar, eu sou maior que Paulo, Legal. Paulo não era apóstolo. E aí, tipo, até onde fala ali aumentar o sofrimento, né? Tipo, porque eles estavam fazendo aquilo para ele sofrer, tipo, a gente tá ganhando as almas aqui, não é tu, viu? Ah, não é tu que tá ganhando, não. E aí ele fala, tanto faz, o que importa é que vocês estão Não importa. Paulo não tá nem aí, cara. Eu anotei aqui, tipo, olha que louco, né, mano? Deus, ele tá acima de tudo, acima de todos, é padrão, é vida, é reino. Então, Deus e seus meios de agir, cara. É muito interessante tu ver que mesmo os caras que queriam pregar para se promover, em vez de se autopromover, estavam promovendo Cristo, né? Daí eu lembrei daquele livro, não sei se vocês já leram, até eu acho que para a gente entrar na CTM tinha que ler, o Fator Melquisedeque. Lá na segunda parte dele fala um pouco sobre nações que não tinham sido alcançadas por missionários cristãos, né, levando Cristo para essas nações. E lá já existia um tipo de Cristo que era a mesma história contada a gerações passadas e Cristo já tinha chego de outra maneira. Então, eu trago mais ou menos a alusão disso aqui. É importante de que qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. Daí o que acontecia quando esses missionários chegavam lá, eles mostravam que aquela história que eles já conheciam, que viria alguém que pregaria para eles sobre uma pessoa que morreu por eles, era Cristo Jesus. Daí imagina, por isso que eu escrevi, né? Deus e seus meios de agir. É muito louco. No final, é tudo Deus é soberano em todo o seu entendimento. Sim. Legal. Bora. E até uma coisa que o pastor uma vez me disse, acho que foi o pastor do meu estágio lá no Tocantins, ele falou que, tipo, lá era uma cidade de 70% católica, né? 80%. E ele falou, tipo, é uma bênção, porque se tu for parar pra pensar, a Igreja Católica abriu um espaço muito grande pra gente só arrumar algumas coisas. Tipo, 90% do mundo conhece quem é Jesus por causa da Igreja Católica, porque os padres iam nos lugares e faziam os vídeos aceitar Jesus, e, tipo, fazia comunhão, aquelas coisas tudo. Então, a Igreja Católica levou já um pouquinho, qualquer pessoa na rua ela tem uma vaga noção do que é Jesus, do que é Deus, então já fica uma ponte assim fácil pra gente acessar. Então, legal, vou complementar o que o Gabriel falou. Legal. Show. Bom, Quer comentar? Alguém quer comentar o 19? Bom, A é gente o não 20 leu. agora. Vai lá. A gente não leu. É. Tem que ler Agora é tua agora. vez, Pedro. Lê até o fim aí. Lê até o final já. Pois estou certo de que o que se passou comigo resultará em libertação para mim, graças às vossas súplicas e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo com ansiedade e grande esperança que em nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda a intrepidez, tanto agora como em todos os dias, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja durante a vida ou mesmo na hora da morte. Porque para mim, o viver é Cristo. Caso continue vivendo no corpo, certamente apreciarei o fruto do meu labor, mas já não sei o que escolher. Sinto-me conclamado pelos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é infinitamente melhor. Mas entendo que por vossa causa é mais necessário que eu permaneça no corpo. Portanto, imbuído dessa confiança, creio que vou permanecer e continuar com todos vós, para o vosso progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, uma vez mais, o vosso louvor e glória em Cristo Jesus transborde por minha causa. Acho que até aí pra gente falar e não ficar muita coisa, sabe? Legal, depois a gente Fechou. finaliza. Beleza. Aqui Já é a comentei, parte Pedro. boa, né? Muito bom, cara. Muito bom.
Eu já, logo de cara, eu já anotei aqui que no versículo 19, quando ele fala de libertação, ele não está necessariamente falando sobre a esperança dele ser solto, mas no sentido de salvação. Então ele estava olhando já para uma salvação. Tipo, não, mesmo, ou ele seria liberto da prisão, ou ele seria salvo, porque ele tinha confiança de que ele estaria com Cristo. Aham. Muito legal. Porque às vezes o Eu, cara olha come, eu ali e colo... fala assim, ele errou aqui, ele falou que ia ser... Ele tinha certeza de que ele ia ser liberto, e ele não foi liberto. E agora? Viu, a Bíblia tem erro. Não, se for olhar o sentido da palavra ali, ele está falando sobre salvação. Não especificamente sobre ser solto da prisão. Quer falar, E Liam? Pode aí, falar, depois eu falo. Aqui a gente tem o famoso versículo 21, né? Que, quer dizer, porque para mim o viver é Cristo E e o morrer é morrer. lucro. Frasezinha que dá para nós colocar na camiseta. frase da Bio. Nossa, Mas mas é muito lindo, né? Quando ele essa fala frase que é muito boa. Cristo será engrandecido no meu corpo, seja durante a vida ou na hora da Ó, morte. Cara, sobre exatamente essa frase aí que tu leu, eu coloquei o que aqui, ó? A confiança de Paulo de estar no caminho certo em Deus. Se às vezes o cara não tem essa confiança, o cara fica desesperado. E agora, peraí, eu preciso terminar isso antes de morrer, vamos dizer assim. O cara já sabia que mesmo se ele fosse solto, mesmo se ele morresse, de qualquer forma, o que para ele importava era que, né, o nome de Cristo fosse pregado. Então, para ele morrer ou viver não faria diferença, porque ele já sabia que estava sendo caminho para as pessoas, sendo a ajuda do que Deus estava utilizando ele, né, para que Cristo chegasse até outras nações e outros lugares. Isso é muito interessante, ele ter confiança no que Deus disse para ele e se revelou a ele, e ter confiança de continuar, né, E a a gente vê caminhada dele. a sensibilidade dele, né? Porque essas cartas da prisão, a gente já sente um clima de despedida, um clima assim de que ele sabia que estava chegando, né? uhum. E tipo, os caras falam que essa Exato. carta foi escrita que é 61 e ele morreu em 64, 65. Sim. E tipo, aí 2 Timóteo é a última, né? Aquela que ele já tá com um tom de pós-morte mesmo, assim, pré-morte, né? E aí tu vê que ele tem uma sensibilidade assim, né? De, óbvio, o Espírito Santo, uma intimidade com Deus, né? De saber que ele tava chegando no fim da missão, né? Tava só preparando as últimas coisas, assim. Muito legal, assim. Só para o pessoal que está chegando agora aí, né, a gente está em Filipenses capítulo 1, versículo Verso 19 até o versículo 26. E aí responda aí. 26. Pô, cara, Isso. algo que eu achei muito legal aqui é que ele tá meio confuso se ele quer continuar vivo ou se ele quer morrer. Cara, isso é muito massa. Porque a gente tem o costume de ter um amor por onde a gente tá, né? Tipo assim, eu quero terminar minha faculdade antes, por exemplo, eu não tenho carro, eu quero ter meu carro, eu quero isso, quero aquilo. Ou aquela incerteza de tipo, cara, e se eu for agora, como é que vai ficar, tipo isso? Eu logo já penso na Emily, entendeu? Cara, e se eu for e a Emily, entendeu? Mas Paulo, tipo, ele estava discipulando as igrejas, estava fortalecendo as igrejas. E Paulo, ele tá com o coração aqui, com o coração lá. E, e ele fala ali no versículo 23, estou pressionado nos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. É muito melhor. Paulo tá aqui com o coração lá, com a mente no céu, com a mente na eternidade. Realmente isso é interessante, né? Ele fala assim, caso eu continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Eu já não sei o que escolher, né? Daí eu escrevi aqui pensamento de continuidade do trabalho, né? O desapego à preguiça espiritual e o amor ao reino. O cara às vezes não. Não, agora eu já sei que eu acho que vou morrer, então mesmo que eu saia daqui, eu não vou trabalhar, continuar trabalhando para o reino, né? Não, ele falou assim, caso eu continue vivendo, meu corpo terei fruto no meu trabalho. Então, ele tem a consciência de continuar trabalhando e gerando mais fruto para o reino. Caramba. Não, e também, tipo, quando ele fala é necessário que ele permaneça um pouco no corpo, ele fala que é por vossa causa. Tipo, ele não, cara, olha, a mente dele não era tipo assim, eu não posso morrer porque minha família. Não posso morrer porque o Timóteo, que é meu filho do coração.
Não, eu não posso morrer porque eu tenho coisa para fazer pro reino. Tipo, Nossa. não é tipo, eu não posso morrer, Jesus, porque eu quero casar mês que vem. Ah, Jesus, não posso morrer porque eu quero comprar um carro. Não, Jesus, eu não posso morrer porque Sim. tenho um discípulo meu que precisa ainda de uns ajustes. Tem uma igreja que depende de mim. Cara. Tipo, ele não tinha Oh, nenhum egoísmo, assim, Ele zero tinha egoísmo. muita convicção ministerial. Ele tinha muita convicção daquilo que Deus tinha para ele, do chamado, do propósito de vida dele, né, cara? Uma convicção muito grande, e ao mesmo tempo um amor pela eternidade, né? Que fica sagrado. Olha que louco. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneço no corpo. Presta atenção nisso aí, cara. Imagina o cara. O cara tá na prisão, mas o cara tá pensando em continuar a nutrição do corpo. Daí, olha o que eu escrevi. Responsabilidade e consciência de nutrição do corpo por completo. Às vezes o cara chega, não, vamos preparar e vamos tentar arrumar só um lado da igreja, uma parte da igreja, algum grupo específico. Ele tinha consciência de um todo, então todos precisavam andar no mesmo passo e evoluir juntamente no mesmo caminho, né? Como um corpo em Cristo. Eu acho muito fenomenal, cara. Paulo é sensacional. Show. Jesus. Então aqui a gente, se fosse para resumir, é um coração desapegado. Muito bom. Que até o Exato. apego que ele tem não é nem pela terra, né? Pela igreja. Tipo, que já é uma coisa eterna, né? Então até a coisa que ele amava na terra era sobrenatural, era eterna, não era daqui. Cara, Show. legal. E tudo isso é para a glória de Cristo. Ele no versículo 26, a fim de que pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde para minha casa. No fim das contas, não é por honra dele, mas para crescerem em Cristo Jesus. Sim. E não é nem tipo assim, para mim transbordar, tipo, porque a gente pensa às vezes assim, né? Eu vou porque eu quero sentir, eu quero ter uma experiência com Deus. Não, é tipo, para que os outros tenham, tipo, ele não queria ele ter as experiências, tipo, para que vocês transbordem, tipo. Não é uma espiritualidade também egoísta, né? Tipo assim, eu vou orar porque eu quero me achegar perto de Deus, para ele responder minha oração. Não, eu vou orar para que eles, né, quem tá comigo, seja edificado. O cara não Uma coisa, uma parada que eu vi muito interessante, cara. Douglas Gonçalves falou isso aí. Ele falou assim, ó, a nossa geração, ela é uma geração que espera muito do sentir e esquece do obedecer e continuar. Esse é o problema, a gente está esperando em orar e que isso se torne um resultado para a gente acabe esperando só o resultado e só o sentir. Eu orei, eu senti a presença de Deus. Às vezes, cara, não é para você estar pulando, voando nas nuvens, é para simplesmente você estar obedecendo e tendo a continuidade, tendo a perseverança, né, em Cristo Jesus. É isso que é interessante em Paulo, que ele pensa no futuro e não pensa só no agora, né? Isso que é louco. Legal, muito bom. Vamos para a conclusão aqui? Último trecho. Isso, terminei, Pedro. Não, pode ler, eu acabei de ler. Fechou então. Vamos lá. 27, né? Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá ou os veja, quer apenas ouça seu respeito em minha ausência. Fiquei eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é um sinal de destruição, mas para vocês de salvação. Isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Que boom na cabeça. Meu Deus. Voltando àquela mesma referência dos apóstolos lá terem apanhado e ficaram felizes, né, mano? Felizes por terem apanhado por Cristo. Então, assim, sem de forma alguma deixar de intimidar por aqueles que se opõem a vocês. A gente tem que esperar isso. Leon. Cara, ele fala aqui que se a gente exercer uma cidadania cristã, cristocêntrica, a gente vai viver uma igreja num só espírito. Kuiper. Fala isso aí. Se a gente fizer isso, a igreja vai viver um só espírito. Se todos exercerem uma cidadania cristã, não envergonhar o evangelho, viver
de forma honrosa, né? Digna do Evangelho de Cristo. E daí, firmes num só espírito, a gente vai ficar lutando unânimes pela fé evangélica. Corpo. E assim, a gente não vai se deixar se intimidar por aqueles que se opõem, e etc. Né? Porque vai vir perseguição, ele não acalma, né? Não. Mas ainda assim, isso Ele aí alerta, né? é um privilégio, ele vai falar. É um privilégio. E Muito o bom. legal ali, ele falando, né, que para eles, tipo, os que perseguem, né, tudo aquilo que acontece ali é sinal de perdição. Mas para vocês que estão num só espírito, estão em unidade, vocês sabem que isso é uma glória, né? Tipo, a glória de padecer por Jesus. Legal. E é uma graça, né? Ser perseguido. Eu escrevi aqui, ser afligido por favor a Cristo, né? Significa mais trabalho no reino, significa a gente continuar e perdurar isso. É muito louco. Muito Cara, louco. e Paulo, ele vai falar, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Daí a gente fica, Paulo, cara, Paulo era um cristão mesmo. Aí Paulo vai falar para imitar ele também no sofrimento, né? Ele vai falar no versículo 20 ali, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar. Então, vocês viram eu enfrentar isso. Eles viram e agora estão... Agora é com vocês. Agora é então com vocês. sigam isso, né? E aí a gente lembra de Jesus falando, né? Que ele quiser vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si Legal. mesmo. Esse mesmo me siga. Porque a vida cristã é carregar da cruz, né? Não é, ninguém nunca prometeu vitória nem mar de rosas, né? Muito E sim bom. a perseguição, o martírio, né? Ser testemunha de Jesus é mártir, né? Assim, Aham. então, Exato. nossa visão é bem egoísta. Se a gente fosse aí Quero... em três pontos, como que cada um definiria em uma frase aí, Gabriel? Um ponto seu. Cara, De tudo. amor pelas almas, né, de Paulo, consciência de corpo e de serviço em favor do reino, mesmo pelo sofrimento que sofrera, no caso. Seria essa a minha frase. Legal. Paulo, Pedro? Na mesma linha, né? Porque não tem como fugir, mas diria Exato. que ele é um cara... não é uma pessoa egoísta, ele é uma pessoa que tem uma mente eterna, né? Uma mente que ele já tá na vida eterna, né? Que Jesus falou que é conhecer a ele. Ele conhece tanto a Jesus que ele já vive na eternidade, mesmo estando em corpo. Tipo, tudo que ele faz aqui, ele já tinha só visão eterna. Então, um cara com a mente eterna. Legal. Muito show. Eu E diria tu, também, nessa linha, que estar preparado para os sofrimentos, para as dificuldades, né, da vida, e entender que nessa terra tudo passa, nada disso aqui faz sentido, tudo é vaidade, e no fim das contas a nossa mente tem que estar na eternidade, em Jesus, e encarar os sofrimentos com maturidade, como uma esperança e como um lucro, né? Como um lucro, sofrer por Jesus. E para a igreja, cara, eu diria que a igreja precisa viver essa unidade, né? Essa unidade de espírito. Porque eu achei muito interessante como ele finaliza isso. Para que estejam, então, firmes, né? Muito show. Show. Muito acho bom. que tem ainda uns 15 minutos, porque começou 10h10 essa live. Tem. É, Se alguém por aí quiser uns 15 fazer algum minutinhos ainda. Verdade, essa aqui começou mais tarde. Se alguém quiser Mais fazer algum tarde. comentário, alguma pergunta, essa é a Exato. hora. Sua mãe tava comentando um monte aí de coisa, Pedro. Se alguém quiser Você fazer leu? uma Pra mim não pergunta aí, aparece. Comentou um monte de vou fazer coisa. a pergunta agora. Nós lemos Filipenses, né? Capítulo 1, lemos ele todo. Se você foi um bom aluno, fez o dever de casa, tá ligado? Manda um resuminho aí, sacanagem. Não. Mas se a pessoa, tipo, seguiu, ela leu com nós todos no capítulo 1, né? É isso aí, cara. Pessoas focadas no devocional é o que a gente mais gosta. Então, terça-feira que vem vai ser o capítulo 2. Como é que tá escrito Que na bem Bíblia de quer. vocês aí, o capítulo 2? 2. A humildade cristã.
Humildade cristã, NVI também. Meu humilde e fraterno amor cristão também. Tudo. Então Nossa. fala sobre humildade. Nossa. King James agora? Fala de um jeitinho diferente. Não, mas... Ué, agora, semana que vem vai ser meu capítulo favorito dessa aqui, então. Ah, vamos deixar só o Pedro falar. Vai Daí. aparecer, Leão já sabe. Epafrodito vai aparecer. É verdade. Mano. Pra mim não vai Não é tão aparecer grande, pô. pergunta nem comentário. Vocês querem ler alguma Nada? Deixa eu... Cara, tem muita coisa escrita aqui. Muita coisa mesmo. Vamos lá, desde o começo, então. Vamos lá. Só que tu achar que tem a ver, Francisco. se tu comentou alguma coisa. Sim. O Francisco mandou um abraço pra ti. Que Deus abençoe. Sua mãe falou pra Deus abençoar a gente. Que Deus abençoe esses mestres. Jesus. Que isso? O Alex tá na live, falou que Isso. chegou. Não, daí ela comentou, né? A igreja em primeiro lugar, e a igreja somos nós. Eles não faziam acepção de pessoas, as igrejas, algumas deixaram de ser um lugar de cura. Isso é uma parada muito, muito importante de ser observado. Só falei o que penso, diz ela. Ela falou que te ama também, ô Pedro. Te amo, meu filho, Pedro. Te amo, mãe. Obrigado por assistir. Fechou, mano. Daí ela deixou um trecho interessante aqui, né? O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero. Ele é humano, né? Tá. Aí vem a pergunta. Por que a igreja não tem paciência com quem é fraco? Responde E aí? Pedro. Oi? Responde a mãe, Pedro. Responde tua mãe aí. Por que a igreja não tem paciência com quem é fraco? Cara, Os fracos na fé, ela refutou. não era pra ser, né? Jesus falou que veio pros doentes, né? O saudável não precisa de médico. Eu acho que é muito uma mentalidade legalista, né? Exato. Aquela famosa frase, o pecado entrou na igreja. Eu falaria, fui eu que trouxe, pastor. Tô vendo? Eu acho que Toda vez que a gente legal entra na que se a igreja, gente for um monte de ver, pecador entrando na igreja. se a gente for ver o conceito de igreja, esses, de certa forma, não estão agindo como igreja. E, na verdade, às vezes a gente, sendo igreja, também acaba errando, vacilando, pecando Sim. nesse lado. Então, a A igreja igreja pode falha, pecar né? nesse lado, mas também pode ser que não É, seja a igreja aí vai depender da é feita. situação. A igreja é feita de santos, mas também santos em constante santidade, né? No caso, alcançando a santidade pura. Então nós somos falhos ainda, cheios de pecados, mas eu acho que talvez essa pessoa precise uma conscientização de voltar ao corpo de Cristo, né? Eu acho que esse é o ponto. A pessoa está muito tempo na igreja e esqueceu que aquela igreja é um corpo e não é só um lugar para ela ir chorar, pedir. E que é um ambiente de cura, né? Que o corpo um cura o outro e não... Tipo assim, tu não... Se teu dedo tá machucado, a tua outra mão não vai vir arrancar esse dedo e jogar fora. Ela vai pegar um band-aid e colocar, entendeu? Um membro devia ajudar o outro, não ficar apontando. Por isso que eu falei A igreja é só... Só para contextualizar Fala. com os filipenses, né? O que Paulo faria? Paulo era de enfiar a linguagem de amor dele, se preocupar mais com os outros do que com ele, né? Então, a unidade vem desse amor, né? Fraternal. É isso aí. Gurizada, sem perguntas ao momento. Essa foi a nossa única pergunta. A gente tem que passar o tema da live de sexta, né? Boa, passa aí. Quer fazer Só me uma pergunta? perguntou se já foi batizada, mas tem que batizar na Assembleia. Não, a Assembleia não faz rebatismo. Não. Não faz. A O Karen tem uma batismo... pergunta. E a Carita tem uma pergunta. Escreve, cara. Tudo certo. Eu tenho lá a pergunta. Foi... Momentos de tensão. Floripa. Ixi. Ô, Pedro, O louco fazer uma aqui, a gente... pergunta. Quando é que tu vai casar? Hã? Quando é que tu vai casar? Quando é que tu vai casar, Pedro? Eu vou casar daqui a 26 dias, cara. Glória. Menos, né? É 26, acho. Mas o teu no civil já é um casamento, né? Então tu vai casar daqui a 24 dias, né? Dia 26, né? Ah, não sei, viu? Deixa eu ver. Batizada
E aí Batizada para perguntou tomar se ela ceia? poderia batizar para tomar ceia. Não. Só precisa conversar com o pastor e ele te colocar em comunhão. Exato. Conversa com o pastor, Tá. A pede Carta falou que tinha uma depoimento. pergunta e não Enquanto falou ela nada até escreve a agora. pergunta ali, que deve ser um textão pelo jeito. Aham. Deve estar Sexta-feira, escrevendo dia Cara, vamos. 5. Isso aí fala sobre ter silêncio que eu ia falar. isso. Sexta-feira, dia 5 de novembro. YouTube. Então vocês têm que se inscrever lá, porque a gente estava numa meta de 100 inscritos, né? Ah, é sexta-feira, né? O Sexta-feira. outro falou terça-feira perdidas. É que eu entendi terça. Dicção do Pedro é horrível. Ô, cara, que isso. Bah. Sexta-feira, dia 5/11, a gente vai falar sobre evangelismo, né? Bem a ver com o que a gente falou hoje, né? Paulo querendo pegar o evangelho. Ai, meu coração. Ô, Carta Jesus, sumiu. evangelismo. Não mandou Carta pergunta. sumiu. Depois a gente responde no próximo podcast. Depois de fé. Já bateu a meta A não de ser que eu... inscritos? Não. Não, ainda não. Não, já Aqui no Instagram falta aqui 10. tem 11 pessoas assistindo e eu não sei se metade aqui tá inscritão no canal. Acho que não. Se inscreve lá, gente. Se inscreve lá. Opa, Ó, mandou. no Instagram, a gente tá quase chegando nos 100 inscritos. Falta 100 10, falta inscritos. 10. Falta 9. Alguém se Cara, seguiu? olha a 10. pergunta da 9? Cálida. Opa, 10 Ô, sim. Pedro, eu vou ler a pergunta da Cálida. Mano, A gente tem que ter paciência com os fracos, certo? Mas tem pessoas que são predestinadas a estarem sempre fracas. Fracas? Porque essas pessoas não melhoram, o crescimento e a maturidade são necessários. e aí, vocês querem responder? É natural uma igreja saudável crescer e o fraco se tornar forte, mas tem uns que permanecem fracos. Eu queria comentar Explique. algo. Olha só. Explique Deus. Quando Deus, em Juízes capítulo 2, Israel estava pecando, e daí Deus ele vai trazer uma sentença para Israel. E a sentença é que eles vivessem as suas práticas pecaminosas, fossem entregues aos seus hábitos pecaminosos. E eu acho que não existe uma sentença maior que isso, assim, você viver, não conseguir se libertar daquilo, sabe? Você estar jogado nos seus prazeres pecaminosos. Então, cara, acho que não dá pra, tipo assim, a gente falar nisso 100%, assim, todos estão vivendo isso, mas realmente tem um grande número aí que tá vivendo um círculo, entende? Tá correndo atrás da mesma coisa sempre. Mesmo pecado, não consegue se libertar, por quê? Porque, cara, não entendeu, não foi liberto, não... Ele ama o pecado mais que a Deus, e o que Deus vai fazer, cara? Sim. Vai entregar ele pros próprios pecados, cara. E quando ela falou, eu li a pergunta dela, eu lembrei de Romanos 14. Então, se vocês forem ler Romanos 14, aí fica a dica. O títulozinho que a Bíblia traz é Os Fracos e os Fortes. E aí ele começa falando, mesmo Paulo, aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controversos. Aí vai falar sobre comida, sacrificada aos ídolos, sobre vinho, sobre festa. Uhum. E aí ele fala que, no versículo 12, que cada um prestará contas de si diante de Deus. Por isso, deixemos de julgar uns aos outros. De vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Então, o que Paulo fala é que tu não vai carregar essa pessoa. Tu só não pode ser uma pedra de tropeço para ela. Tu não pode... Se ela tem uma visão errada, se ela vai por esse caminho, amém. Na frente dela, ele tá falando ali na questão de comida e bebida, né? Mas pode pensar em tudo, né? O fraco na fé. Então, como suportar o fraco na fé? Ele vai falar. Tu ajuda ele por não escandalizar, por não confrontar, não levanta assunto difícil demais para a cabeça dele. Que às vezes cada um tem uma medida de fé. A pessoa pode estagnar naquilo ali e chegar no céu ou não, a gente não sabe. Mas aí a gente quer levar todo mundo para o mesmo lugar que a gente, quando Deus tem um propósito diferente para cada um, né? Tem um ponto Dela,
assim, ela perguntou ali sobre ter paciência com os que amam o pecado e insistem em continuar pecando. Aí a gente vai ver, eu não lembro o texto agora, se tu lembrar, Pedro, de que vai aconselhar para que a gente converse com uma testemunha, se não resolver chamar mais testemunha, se não resolver levar a igreja, né? E daí, se não resolver, o que a gente faz? Entrega para Satanás. E o que é entregar para Satanás? É só, não, viva o seu pecado, você não quer se libertar, você é um pecado. Então, eu acho que a gente precisa buscar o acompanhamento, o discipulado, o aconselhamento, né? Conversar com essa pessoa, mas também chega um momento que, tipo, se essa pessoa ama mais o pecado, né? Sim, e aí o Acho que pastor, talvez uma... no caso, o pastor, ele tem, né, a possibilidade de disciplinar a pessoa. Uhum. Então, a disciplina eclesiástica entra nesse caso. Então, não é... Por isso que Paulo fala pra gente não julgar uns aos outros. Tipo, deixa pro pastor. É tua responsabilidade? Não. Quem vai dar conta dessa pessoa é tu para Deus? Não, é o pastor dela. Então, quem tem que cuidar, tipo, se a pessoa continua pecando, é o pastor que tem que chegar e conversar com a pessoa, confrontar ela com testemunha, igual é Jesus que fala. E aí, se a pessoa não ouvir com a testemunha, não ouviu com a igreja, tu disciplina. Bota a pessoa na disciplina lá e aí, esperando que ela se arrependa, né? Entrega ela até ela. E o O nosso é serviço é a disciplina? continuação de pregação. É excluir essa disciplina? É cortar fora do corpo? É Não. tratar, né? Tratar. Agora, se essa pessoa não quer ser tratada, aí, meu filho, fica com seus pecados, né? Exatamente. Mas se vocês fossem os pastores? Depende do caso, né? Depende do caso. Ah, ele tá falando do famoso crente que vive pedindo oração, mas ele mesmo não ora. Bom, Eu acho que é uma pessoa que aí tem que orar para pessoas se história, converter. Além de aconselhar e orar pela pessoa, ela não teve encontro ainda. Quem sabe terá, quem sabe não terá, né? Então, eu acho que a gente tem que perseverar ali ajudando a pessoa. Estar disposto a ajudar ela, mesmo que seja cansativo, né? Nem todo serviço cristão é molezinha. É mais 90% cansativo do que molezinha. Então, o negócio é a gente continuar pregando, continuar ensinando e mostrando a verdade prática e sacrificial, aquela verdade que realmente vai assim, ó. Se tu continuar fazendo o que tu tá fazendo, você vai pro inferno. É duro, é ríspido, mas é a verdade. Bom, né, que, tipo, que a gente viu em Filipenses 1 hoje, né? Pra gente sempre trazer pro o amor. Paulo orava pelos crentes de Filipos lá. Tu acha que era tudo gente boa lá na igreja? Claro que não. Tinha um monte de problema. Não existe igreja assim sem problema. Mas ele orava com alegria por eles, mesmo que tivesse crente com problema. Mesmo que tivesse crente que não orasse lá. Tipo, ele fala ali que eles pregavam, mas pô, a gente pode crer que era a maioria, que não vai ser todos. Sempre vai ter uns perdidinhos no meio. Mas ele orava com alegria. Tem um tipo, coração amoroso de Paulo. Esse negócio de entregar para Satanás é o extremo, né? Agora, o que a gente deve fazer inicial é sempre entregar todos e todas ao Espírito Santo, né? Ser piedoso. Quem vai convencer do pecado é o Espírito Santo. Quem vai trazer o dom da fé é o Espírito Santo. Então, não, pelas nossas forças, não há como. A gente apresenta a gente conversa, a gente lê a Bíblia junto, mas tem um ponto que a gente não tem mais o que fazer, é apenas orar, né? Não dá para carregar ninguém pro céu. O Alex falou que era um bando de desunidos, era a igreja de Filipos. Era todo mundo desunido. O Lucas Flores falou que sempre tem a ovelha negra. A ovelha negra, é brincadeira. Galera, eu acho que a nossa live vai cair daqui a pouco aí. Eu acho que tem 1 minutinho só. Tem 2 minutinhos, mas vamos finalizar então. 2. Fechou. Então, o pessoal que chegou agora, não esquece que sexta-feira você tem compromisso às 10 horas lá no YouTube. Já entra no link da bio lá, tá? Agora eu acabei de conferir, tá lá o link da bio. Clicou lá, se inscreveu, liga a notificação da live, porque sexta-feira a gente vai voltar para tudo. Terça que ele venha. De novo, Filipenses capítulo 2. Traga sua Bíblia, seu marca-texto e sua caneta. Não esquece. E o coração aberto para ouvir. Amém. Nossa, que show. Que bonito. Quem vai orar para finalizar e vamos embora? Preto? Eu vi o Gabriel orar, cara. Nunca vi o Gabriel orar. Orar? Nossa, o bicho vai subir de cara. Olha, cara. Vamos lá, gente.
Vamos orar rapidinho que falta um minuto. Meu Deus, Jesus amado. Vamos orar então, gente. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter nos ensinado através da Tua palavra e que tivesse, Senhor, a Tua presença em nosso caminho. Muito obrigado, Pai, por nós termos sentidos a Ti. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter aberto o nosso entendimento para que a gente venha entender mais sobre o corpo de Cristo, Senhor, sobre o que Tu queres falar com a nossa igreja. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito a nós. Amém, Senhor. Amém. Glória Valeu, a gente. Deus. Até terça-feira e até Valeu. terça que vem. Até mais. Valeu! Tamo junto!